que a gente pode aqui ter um pouco mais de cuidado. A lua está chegando um pouco mais clara, então eles têm determinados tipos de toque. Lembrando, estamos falando de processo de oralidade, nada por escrito. Os master drums, né, ou as madames drums, né, como a gente também fala, eles contam essas poesias da natureza através desses toques dos tambores. E aí de você chegar e, eu quero tocar, me ensina como é isso. Aí de você chegar pedindo isso. Não acontece. Você, no mínimo, tem que entender a história do que está se passando nessas comunidades. Outro ponto. Além de tocar, é preciso ver o revestimento desse tambor. Muitas vezes, na época da escravidão, não era permitido aos escravos ter acesso às tecnologias, às ferramentas, no sentido de faca, eu não sei dizer o nome das armas, mas esses tipos de instrumentos que você pode martelar o tambor, esculpir o tambor, eles não podiam ter acesso. Então, foi muito caracterizado, principalmente em Gana, eles têm fortes características, né, competências, habilidades imensas no sentido de poderem, com poucas ferramentas, às vezes facas pequenas, um pedaço de vidro ou lata, de esculpir no tambor os códigos daquelas poesias. E é lindo de ver isso, gente. Não só lindo de ver, como lindo de ouvir e de entender isso relacionado à dança. Bom, eu poderia ficar horas contando 1000 histórias dos tambores, né, da forma como eles são, deixam de ser. Mas é longo. Mas é só para falar para vocês que tambor são mensageiros. Mensageiros de poesias. E que para cada toque do tambor vai ter também a sua linguagem própria. Aqui a gente usa muitas onomatopeias, não é? Tum-tum, tatá, samba para sambar, vem para cá, maracatu, tchacatá, tum-tum-tum. A gente faz muito isso, né, no processo aqui dos tambores. Lá, eles também fazem, mas eles têm que respeitar o idioma de cada grupo étnico. Ou seja, quando eu achava que eu estava aprendendo a tocar aqui um djembe, quando mudava o grupo étnico, mudava totalmente a técnica. Mas não, mas a minha mão está indo certo. Não, mas a sílaba que você está fazendo não é do meu grupo étnico. Então, o que muitas vezes, por exemplo, eu chamo de tum no alfaia, dependendo do grupo étnico, eu posso estar chamando de pem, de pá, de tiriri, de tororó, de tururu. Né? Então, isso fala muito o quê? Da riqueza dos tambores. E, claro, da perspectiva também das oralidades. Não percam isso. Orquestra Solar de Tambores, Maracatu, Casa Caiada, os nossos grupos. Isso não fala só de um tipo de metodologia. Né? Isso fala de uma resistência. Isso fala realmente do contar, né, e do valorizar a nossa língua, o idioma de cada questão, de cada grupo étnico. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Gente, é muito comum, por exemplo, sem dificuldades. Esse instrumento aqui tem um nome lá em Gana, mas se a gente fosse reconhecer aqui no Brasil, sem dificuldades, dá para a gente falar que instrumento é esse no Brasil. Um agogô, sem medo de ser feliz. E tá certinho. É muito comum em Gana, e eu acredito também em outras partes da África, as pessoas dão o nome aos instrumentos não como idiofônicos ou membranofônicos, tá certo? Eu esqueci só de falar, essa história de falar que o instrumento é membranofônico ou idiofônico, isso foi invenção da Europa, depois da Primeira Guerra, para poder colocar todos os instrumentos nos museus e querer colocar em caixinhas. Então, eles queriam realmente, é que nem no sistema de notação musical, né? Quer botar o dó para o ré e dali só tem um semitom. A gente vai ver também em outras culturas, não só africana, de dó para ré, de dó só tem 1 milhão, né, dos microtons. Tá, então assim, de longe aqui no Brasil a gente vai entender isso como agogô. Lá em Gana, eu ia falar aqui, já me sentindo lá. Ele vai receber o nome da própria sonoridade, certo? O nome desse instrumento se chama gangogi. Gangogi. Eu queria que vocês repetissem comigo. Gangogi.
novamente? Gankogi. Gankogi, gan é do metal, do ferro. Kogi significa sino. E aí em Ewe, que é um dos grupos étnicos, eles vão chamar de gangoki, porque o material do instrumento dá força para ter o próprio nome do nome do material, dá força para ter o nome do instrumento. E aí, por gentileza aqui, quando eles vão ensinar um toque nesse instrumento, por exemplo, eles vão falar o quê? Ko, gi. Gan, ko, gi. Gan, ki. Ko, gi. Ki, ko. Ko, ki. Então, vários instrumentos vão ser utilizados da sua sonoridade, do seu material, para dar um nome ao instrumento. Então, isso aqui, gente, jamais vai ser um idiofônico. Jamais é um instrumento para se colocar dentro de uma caixinha para poder representar um tipo de cultura em um museu. Não, inclusive os museus, eles merecem muito mais. Museu é conhecimento, precisa ter diversidade. Cabe a nós, seres ocidentais, termos paciência e aceitar a diversidade da cultura africana. Agora, se europeus, se brasileiros, se ocidente, se colonialismo tem paciência, é outra história. Aí eu lembrei muito do maracatu. Nós temos um instrumento aqui, que o nome do material dá o nome do instrumento. Que instrumento é esse? Uhul! É isso aí, galera. Eu não sei porquê, para quem já teve aula comigo na universidade, deixa eu tocar o triângulo do maracatu, aí me dá dá um negócio assim. Nada contra o nome triângulo, gente. Mas não fala não na minha frente. Não, nada contra, né? Mas, olha que lindo. Nós temos um ferro, gente. E o nosso ferro é nosso, é do Ceará, é do maracatu. São dos maracatus do nosso Ceará. Para além de ser nosso, aí realmente falo isso assim com muito orgulho, eu fico apaixonada quando eu percebo, nossa, a gente está aqui num caminho bacana. A gente está num caminho nesse sentido afro, nosso, que também é nosso, afro-brasileiro. E o nome desse instrumento, que tem um formato de triângulo, ele tem um nome que é dado pelo próprio material, é o ferro. E aí eu posso pensar isso quando Descartes fala assim, eu trouxe aqui um maracá de santo. Gente, olha que nome bonito. Aí eu vou chamar isso de diofônico, ou isso aqui é só um chocalho. É só um chocalho nada. Isso é um maracá de santo. Obrigada, meu te pedestal. Isso aqui, eu falando, isso aqui é um maracá de santo, né? Maracá de santo, inclusive, minha linda amiga Eliane, lá eles falam música tradicional indígena, porque o sentido de indígena para eles é o sentido de originários. Fica meio confuso, porque para a gente no Brasil, indígena é relacionado aos nossos povos, né? São os nossos povos originários. Lá nós não vamos ter, a gente não tem a questão da comunidade indígena, mas o termo indígena, numa tradução um pouco grosseira, seria uma aproximação no sentido da originalidade. Então, são povos originários. E aí eles falam isso, né? As sonoridades indígenas. Aí toda vida falava indígenas, nossa, sempre fazia lembrança aqui ao nosso Ceará. Bom, então isso aqui é um tipo, certo? Do exemplo, a gente pode pensar isso aqui no nosso maracatu solar. Maracá de santo. Tambor 5 toques. Eu só vi isso aqui, essa nomenclatura aqui no maracatu solar. Bora fazer um trabalho e ressignificar o nome de todos os instrumentos, tudo numa concepção mais africana, né? A gente vai pensar aqui também na questão do abê ou do chequerê. Em homenagem à minha querida Nicole. Gente, esse aqui seria o mais próximo do nosso chequerê, tá certo? E aí eles chamam de chequetê. Chequetê, 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 chequetê. É isso, é por conta disso, é por conta do som. Ou então, em outros grupos étnicos, vai receber o nome de ach. Ach. É só por conta disso, tá? Para quem está aí na orquestra, para quem está no Casa Caiada, nos grupos, se joga nessa história de entender o nome dos instrumentos,
pela sonoridade que eles produzem, porque não é só acústica, é comunicação. Então, para quem quiser pensar o tambor numa perspectiva para além do tambor, eu convido vocês a pensar no tambor como um mensageiro, como um comunicador. Isso, então, seria algumas palavras minhas, né, nesse sentido de pensarmos a percussão, que pode ser também transformadora social, né, que a gente faz também esse trabalho aqui, de pensar nessas perspectivas e nessas mudanças, tá bom? Pessoal, eu acho que eu estou me alongando muito na minha fala, já estou no meu tempo, tá certo? Mas eu queria mexer com vocês, obviamente, né? E eu queria convidar vocês a pensar o seguinte: muitas vezes aqui no nosso batuque, certo? No nosso Brasil, a gente fala muito da questão dos termos síncopes, né? Das sincopadas, do swing, do remeleixo. Mas muitas vezes a gente está dentro de uma métrica que é muito binária, certo? E eu queria só falar para vocês que por que muitas vezes a gente escuta uma música de cunho africano e diz, nossa, é muito complexo. E legal a gente pensar isso, mas isso também tem muito um pouco de pensar no exótico, naquilo que é impossível. E se a gente começa a achar que aquilo é impossível, eu acho que não vai de acordo com a história da música de comunidade, com o acesso, com a democracia, né, da arte. E aí eu queria só fazer assim, um pequeno trabalho com vocês, inclusive com uma pequena canção também, para a gente poder fazer um trabalho aqui um pouco mais recheado, mais afro, tá certo? E sair um pouco dessa caixa binária e entrar aí por outros ciclos, por outras categorias, beleza? Jeanzinho, vou pedir teu auxílio, meu amor, vem pra pertinho, por favor. Super comum a gente estar aqui num processo de regência e vai, né? 1, 2, 3, 4, pá! Tudo na cabecinha do tempo, né? Então, quando a gente faz um negóciozinho assim, mais swingado, bota para um lado para o outro, geralmente, meu Deus, eu me perdi. Mas lembra, lá do começo da conversa, eu tenho paciência. Muitas vezes é só falta de escuta e realmente do querer para botar isso para fora, tá? Mas olha só, o africano também tem isso. Ele tem muito essa questão do 2, 1, 2, 1, 2, ok? Vamos falar que isso aqui seja um binário. Mas ele também tem um pensamento muito em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas tem uma hora que quando tudo junta, ele vai fazer uma tessitura. Aí vou botar aqui. E ele vai juntar o 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. E nós vamos ter... Então nós podemos ter 2. Palmas comigo. 1 e 2. Fechou. Vamos com 3. 1, 2, 3. Beleza. Vou fazer agora sozinha quando eles juntam. Muito bom, me empolguei já. Gente, seguinte, aqui, do Gabi pra lá, vamos pensar em 2. Do Jazz pra cá, vamos pensar em 3, tá certo? Ixi Maria, 2, 1, 2, 3, tá bom. Vamos pensar o seguinte: maçã, 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 maçã. Banana.
Seguinte. Babá, xibaba, ô, xibaba. Mas tem um negócio que tá me incomodando. Rapaz, cadê a dança? Aí eu tenho um negócio para contar para vocês. Gente, seguinte, quem gostaria de vir aqui, 3 ou 4 pessoas, ou 10 ou 20, constar aqui desse meu ladinho. Obrigada. Ok, vamos lá, quem mais? Na verdade, assim, eu vou fazer, depois eu vou pedir para todo mundo, então tudo bem. Gente, tem uma dança, que é uma dança que favorece a eles no sentido da purificação. Que lindo! Obrigada. É uma dança que, a partir dessa polirritmia, né, dessa textura timbrística toda, melorrítmica, o nome que for, essas danças tradicionais são muito oriundas do estado de vencer guerras e do estado de que eles se purificam, porque eles não ficam carregados com a energia de guerra. Inclusive, positividade para o nosso mundo, né, que está precisando bastante. Você acaba de sair de uma guerra, mas muitas vezes eles falam que ou você sai derrotado, ou você sai vitorioso, mas você sai carregado. Ninguém sai bem de uma guerra. Então, para que eles possam se purificar, há uma dança que, inclusive, eles falam, sem problema nenhum, que é a dança da galinha, né, que pode parecer engraçado e não tem problema, é para rir, não tem problema. Eles mesmos falam isso, que é a Chick Dance, né, e que essa Chick Dance faz muita referência também à galinha de Angola, que nas mitologias africanas vão falar que é de onde vem o surgimento da humanidade. Então, tudo tem um nexo, né? Tem um símbolo. Então, quando eles tocam esse toque que o Jean estava fazendo, que, inclusive, um dos meus estudos, eu vou tentar pesquisar sobre as similaridades do toque abadjá com o samba, que quando eu toco, tum, tac, 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 tum, isso é um sambinha, né? Então, aí, ó, Brasil e Gana, união para sempre. Gente, então, assim, quando eles fazem esse estado de purificação, eles estão fazendo esse toque, que é o toque do abadjá, que é um toque de purificação, tá? Eu vou pedir, então, meus percussionistas que estão aqui, para eu poder passar aqui a movimentação, tá, do abadjá.
A gente vai ter todo o tempo mais à frente para poder conversar, se encontrar mais, dançar, brincar, pular, ser feliz, fazer artes musicais integradas, se comunicar e se purificar. Axé, viva Solar, viva todos vocês, muito obrigada.